aproveitar você de pé. João 14, versículo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 14, versículo 6. Amém? João 14, 6. Nos teclados, prega comigo o Haroldo. Deus abençoe Haroldo. Em nome de Jesus. Fiquemos todos de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. João 14, 6. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? E disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos repetir? O que eu falar, você repete em alto e bom som, combinado? E disse Jesus, com voz de quem é guerreiro, de quem já venceu. Vamos lá. E disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você acredita nisso? Então, de pé como está, desocupe a sua mão, que é a melhor salva de palmas que você já deu para Ele, que é o caminho, para Ele que é a verdade, para Ele que é a vida, para Ele que é inigualável, para Ele que é insubstituível, para Ele que é eterno, para Ele que é o princípio e o fim, aquele que é e que há de vir. A Ele seja a glória, o louvor, a honra. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja, que agora te exalta com palmas neste lugar. Ao momento que esse louvor chega ao teu trono, derrama teu poder, tua unção. Toma agora a palavra que vai ser pregada. Usa a boca do pregador, Senhor, e que essa palavra produza muitos frutos para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Deixa eu meditar com você pelos próximos minutos. Jesus Cristo é um ser inigualável, um Deus como não há igual. Jesus Cristo, Ele dividiu a história para os que creem, e a história também para os que não creem, foi dividida em antes e depois de Jesus. Amém? Não há ser mais apaixonante do que o Senhor Jesus. Há pessoas que são apaixonadas por Jesus só em conhecer a sua história. Quando leem os evangelhos, se apaixonam por Jesus. A história de ateus, inclusive bem conhecidos, muito lidos, que foram escrever teses para atestar contra a divindade de Jesus e começaram a pesquisar os evangelhos e se converteram. Porque não há como se aproximar dele e não se apaixonar. Não há como ler sobre Jesus e não se apaixonar. Então, pessoas que por curiosidade souberam dele, da história dele, se apaixonaram. Imagina quando você conhece a ele pessoalmente. Quando temos um encontro real e verdadeiro com Jesus. Não há como se apaixonar. Não há como não viver essa intensa paixão e esse amor por Jesus Cristo. Ele é inigualável. Jesus é aquele que
abalou todas as estruturas do céu para vir à terra. Aquele que existe ou que é desde todos os tempos. Não há tempo no universo, na existência humana, nenhum tipo de tempo em que Jesus não estivesse lá. Em todo tempo ele sempre existiu. Ele é aquele que quando veio à terra, quando se materializou, quando se fez homem, tudo mudou. As religiões mudaram, os religiosos ficaram empolvorosos, o inferno mudou quando Jesus se materializou, quando se fez homem e habitou entre nós. Tudo mudou. Tudo mudou. Os reis ficaram empolvorosos, declararam matança de crianças por causa de Jesus que havia nascido. A história da humanidade nunca mais foi a mesma por causa desse Senhor chamado Jesus Cristo, que é Senhor dos vivos e dos mortos, que é Rei de reis e que é Senhor de senhores. Glória a Deus. Aleluia. Então esse nome, só o nome dele causa pavor. Causa pavor no inferno e causa pavor na terra. Você vê que quando você conversa com algumas pessoas mais céticas, mais incrédulas, pessoas às vezes até ateus, ou pessoas que não gostam de religião, quando você fala de Deus genericamente, as pessoas até se comportam tranquilas. Mas quando você fala de Jesus, a coisa muda, o tempo fecha. Então Jesus, na mente de muitos, é um revolucionário. Na mente de outros, só um profeta. Na mente de outros, é alguém especial, dotado de muitos dons, um homem bom, mas um homem, pura e simplesmente. Só que quando se conhece a ele pessoalmente, ou você acredita que Jesus é um mentiroso, se ele não é e não faz aquilo que ele disse que é e faz, ou você vai acreditar que Jesus é um louco, é um fanático, como cria Pôncio Pilatos e outros. Aí isso é mais um louco, ele não fala coisa com coisa. Ou você vê que ele é um mentiroso, ou você acredita que ele é um louco, ou só há uma outra alternativa, acreditar que ele é Deus. Porque não há na história quem fez o que ele fez. Não há um sequer que tenha conhecido a morte e tenha dobrado a morte, pisado nela, saído dela para a vida, dobrado o lençol dizendo eu volto já já. Não há um sequer que tenha experimentado a morte e voltado à vida para nunca mais morrer, só ele. Por isso que adoramos a Jesus, por isso que servimos a Jesus. Ele ama como ninguém, perdoa como ninguém, caminha como ninguém, aleluia. Ninguém é igual a Jesus, ninguém absolutamente. Buda não é, Mahatma Gandhi não é, Mahoma não é, Maria, mãe dele, que foi mãe dele, não é. Os apóstolos não são, nunca foram, nem nunca serão. Os anjos não são. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra é igual a Jesus. Porque Jesus só existe um. Aleluia! Ele é único, ele é maravilhoso, ele é incomparável. Em tudo que ele faz, no seu nome, no seu poder, ele é único, maravilhoso, incomparável. Na sua palavra, não existe palavra como a dele. Não existe palavra como a dele. Ele é simplesmente único, maravilhoso, incomparável. Jesus me chama muito a atenção. Jesus é um ser pelo qual eu continuo perdidamente apaixonado por sua história, sobretudo por quem ele é. Como alguém ama como ele? Como alguém é capaz de, pendurado numa cruz, olhar para quem o está querendo matar e dizer: Pai, perdoa eles. Isso nos chama a atenção.
caminhando lá no norte, quando eu viajei agora, então nós fomos a uma loja, porque tem gente que não obedece a palavra. Assim, a Bíblia diz pra gente fugir de toda a aparência do mal. Do mal ou do mal? Do mal. Só que a gente estava lá e num dia livre, entre uma pregação e outra, entre uma igreja e outra, nós fomos a um mall, lá em Boston. Um mall grande, bonito. Estava comigo o Anderson e a Roberta e fomos lá. E tal. E depois de consultar a Ana Paula, obviamente, o Anderson entrou numa loja para comprar uma camisa. Nem sabia, tá vendo? Então quando ele entrou lá, enquanto ele foi provar uma camisa que ele gostou lá, nós ficamos sentados ali em duas poltronas que tinha, Roberta e eu. E eu olhando aquelas revistas, sempre fica aquelas revistas ali, né, para tentar entreter a nós homens, né? Então tinha ali algumas revistas e uma me chamou a atenção porque tinha o dono da marca na portada. Na portada? Lá, na capa. A capa. Então na capa da revista tinha o dono da marca, Ralph Lauren. Eu chamei a atenção, eu nunca tinha visto o sujeito na vida, né? Nunca vi, não sabia nem quem era, só sei, conheço a marca. Aí quando eu vi lá, e a Roberta esperando, eu esperando, enquanto o Lourinho provava lá, eu peguei aquela capa de revista. Aí li lá, né? Tava lá em inglês, Ralph Lauren. Por que o mundo precisa dele? Hoje, mais do que nunca. Obviamente estava falando do mundo da moda, né? Quando eu li aquilo, eu falei, rapaz, me chamou a atenção. Aí eu mostrei a Roberta, preciso dar uma mensagem. Só que, obviamente, trocando o personagem. Porque Ralph Lauren, nem eu sabia quem era, ninguém sabe quem é, só quem é ligado na moda dele. Eu digo, eu vou trocar o personagem. E eu vou falar sobre esse tema. Eu anotei para não esquecer. E hoje eu quero meditar com você nesses minutos. Jesus Cristo. Porque o mundo precisa dele hoje mais do que nunca. Eu vou repetir. Jesus Cristo. Porque o mundo precisa dele hoje mais do que nunca. As marcas continuam. A marca vai continuar o dia que Ralph Lauren morrer. Não sei nem se ele é vivo também. Não cheguei a ler, só vi a capa. A moda vai continuar, a marca vai continuar no dia que Hugh Figure morrer. Deus permita que ele tenha muitos anos de vida. A marca vai continuar e continua, né? Continua, por exemplo, depois que partiu Yves Saint Laurent e outros tantos. A marca continua. Agora, jamais estaríamos aqui se ele tivesse morrido e ficado lá na morte. Eu vou repetir. No dia que Ralph Lauren morrer, você vai continuar vindo aqui com a sua bonita camisa polo da Ralph Lauren. Você vai continuar vindo aqui com o cinto da Ralph Lauren. Enfim. Mas se Jesus tivesse morrido e tivesse ficado na morte, nós não estaríamos aqui, porque não adiantaria de nada. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, cultuando aos deuses mortos, que morreram e que continuam na morte. Essa é a grande diferença. Se for procurar em Jerusalém, vai encontrar os restos mortais onde enterraram as tumbas de todos esses grandes nomes da Bíblia. Porque morreram e lá ficaram. Pedro, Paulo, Maria, Tiago, Apolo, Barnabé, João Marcos. Todos estão embaixo da terra, os seus restos mortais. Ali estão. Essa é a grande diferença. Que se você vai em Meca, lá estão os restos mortais de Mahoma. Se você vai em qualquer outro lugar, lá aí onde for o caso, está lá os restos mortais de Buda. Estão os restos mortais de
grandes vultos da religião em todos os tempos. E essa é a grande diferença. É porque o mundo precisa dele e o mundo nunca mais foi o mesmo por causa dele. Porque ele chegou na morte, ele esteve na morte, mas a morte não pôde prendê-lo. Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. A ele seja a glória e o louvor. A ele seja a glória. Por quê? O mundo precisa dele hoje mais do que nunca. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Todos pecaram. E todos estão separados da glória de Deus. O que é a glória? A presença dele manifestada. Não há um ser humano sequer que depois de Adão não haja pecado. Por isso que o mundo precisa dele. Porque o mundo está acometido de uma doença terrível. Pior do que o câncer. Pior do que a AIDS, pior do que o ebola, muito pior do que qualquer outra doença, peste ou enfermidade. Por quê? Porque essas outras, por mais terríveis que sejam, só podem matar o nosso corpo, mas o pecado mata o corpo e ainda lança a alma da gente na morte eterna. Por que o mundo precisa muito mais de Jesus do que Ralph Lauren? Por que o mundo precisa muito mais de Jesus do que Michael Jackson? Por que o mundo precisa muito mais de Jesus do que Arlindo Diniz? Por que o mundo precisa muito mais de Jesus Cristo do que de Madonna? Porque só Ele é o antídoto contra toda a praga do pecado. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Por que o mundo precisa dele? Hoje, mais do que nunca. Porque todos pecaram. E a Bíblia diz, em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a paga, o resultado de uma vida em pecado é a morte, inclusive física. Mas a pior de todas, a morte espiritual, que é aquela onde nunca mais teremos a chance de ver Deus eternamente. Por que o mundo precisa de Jesus? Porque todos, absolutamente todos pecaram. E só Jesus, com o poder do seu precioso sangue, pode tornar a nossa alma novamente branca, tão enegrecida pelo pecado, tão enegrecida pela soberba, pelo orgulho, pela prostituição, pela idolatria. Nossa alma tão enegrecida pelo pecado só pode ser clareada e ficar mais branca do que a mais alva neve e lã, só com o sangue dele. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Por isso que vale a pena e devemos trazer Jesus para dentro da nossa vida. Porque o mundo precisa de Jesus? Porque todos pecaram. Porque o mundo precisa de Jesus? Porque o pecado, esse pecado, essa doença mortal que assola o ser humano, porque esse pecado, essa doença chamada pecado, ela faz separação entre Deus e os homens. O pecado, como uma máquina devoradora, ela conseguiu construir um grande abismo entre Deus e os homens. Deus está numa ponta e os homens na outra ponta. E entre um e outro, um grande abismo. Um abismo terrível que faz separação entre Deus e os homens. Inclusive, essa doença, esse mal chamado pecado, que o Ralph Lauren não pode resolver, que mais ninguém pode resolver, essa doença, esse pecado, impede que Deus escute a oração do homem. Como assim, pastor? Isaías 59, versículo 2. A Bíblia diz no versículo 1 que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem a mão dele está encolhida para que não possa livrar. Só que no versículo 2 diz, explicando por que não somos escutados: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. O que é que separa o homem? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, aquela célebre página
que Paulo falou. O que pode nos separar do amor de Deus? Tribulação? Profundidade? Largura? O que pode nos separar do amor de Deus? Ele explica que nada pode nos separar do amor de Deus. Porém a Bíblia diz que uma coisa pode nos separar, chamada pecado. Vida errada, vida de pecado, vida pecaminosa, vida vivida na prática dele, porque todos somos pecadores. Mas a diferença é de um pecador arrependido, lavado no sangue de Cristo, e um pecador que não se arrepende, que continua vivendo na prática do pecado. A Bíblia diz, através de Isaías, que este pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então por que o mundo precisa de Jesus hoje mais do que nunca? Porque para ligar uma ponta do abismo à outra, foi construída uma ponte, e essa ponte chama-se Jesus, e só Ele pode ligar o homem a Deus de novo. Só Jesus, só Jesus, só Jesus é que pode ligar. Por que é que o mundo precisa de Jesus hoje mais do que nunca? Porque só Ele é a ponte, porque só Ele é o único caminho. Eu estou separado de Deus e quero voltar para Deus. A minha alma grita por isso, porque apesar de eu conseguir fama, apesar de eu conseguir trabalho, dinheiro, apesar de eu fazer da minha vida o que quero, apesar de eu beber o que quero, consumir o que quero, apesar de ter várias mulheres, namorados, apesar de eu viver a vida loucamente, ainda assim a alma grita com um vazio enorme dentro dela. Então eu descubro que esse vazio só pode ser preenchido por um ser maravilhoso, eterno, príncipe da paz, que se chama Jesus, e só Ele pode ligar o homem a Deus de novo. Ele é o único caminho. Nós lemos aqui, Ele disse: eu sou o caminho. Esse caminho usado aí é Haderek, no original, Haderek. Essa palavra quer dizer que é um caminho único, é uma via, porque pode ser usado para caminho Ha-Orehi. Ha-Orehi. Poderia ser essa palavra no original, mas não é. Porque Ha-Orehi quer dizer vias. Ou seja, você tem como chegar na igreja por várias vias. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o Haderek. Só há uma via para você chegar a Deus. Se você quer se livrar da praga e a maldição do pecado, só há um caminho: Jesus Cristo. Oh, aleluia! Por que o mundo precisa de Jesus hoje mais do que nunca? Mais do que nunca. Porque Jesus, Ele é o único que pode intermediar essa briga, essa inimizade. É o único. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia! Ainda que você encontre um amigo muito bom, ainda que a religião do A, B ou C seja uma religião muito boa, ainda que o fulano, o santo Beltrano, não sei mais quem, seja um santo de muita devoção por aí, ainda assim, eles não podem fazer nada, porque no céu, no reino de Deus, a Bíblia diz que não tem medianeira, não tem outros intercessores. A Bíblia diz que há um só que é mediador entre Deus e os homens, porque o pecado faz inimizade. Você sabia que todos aqueles que vivem na prática do pecado espiritualmente são inimigos de Deus? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Uau! Irmãos, você tem um inimigo como Deus, né? Você tem um inimigo como Deus. Mas existe um mediador que pode fazer a reconciliação. Existe um mediador que pode tornar-nos novamente amigos, que pode reconstruir a amizade. E a Bíblia diz que só há um mediador, e esse mediador chama-se Jesus. Quantos estão aqui? Glória a Deus. Você entendeu porque o mundo pode sobreviver sem Ralph Lauren? Você entendeu? A música não deixou de acontecer porque Michael Jackson morreu. Continua tendo música.
show business. Continua tendo espetáculos grandiosos. A vida continua. As coisas acontecem e vão sempre acontecer. Por quê? Porque o único que faz diferença entre estar e não estar é Jesus. Se eu não estiver, a obra continua. Se eu não estiver, Deus vai levantar outros dos meus companheiros aqui para tomar conta e a obra ir em frente. Agora deixa Jesus no seu centro dessa igreja para ver se vai para frente. Pode faltar o sim, blá blá, ou pode faltar o A, B ou C na tua vida. Só Jesus não pode faltar. Por quê? Porque eu corro o risco de me tornar inimigo de Deus. E só Jesus pode me fazer amigo dele de novo. Só Jesus é reconciliador. Só Jesus é mediador. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Oh, aleluia! Aleluia! Por quê? O mundo precisa de Jesus hoje mais do que nunca. Porque o mundo vive na escravidão. O mundo vive prisioneiro. Você sabe qual é uma das grandes ilusões do mundo? É as pessoas andarem para lá e para cá, fazendo o que querem e acharem que são livres por causa disso. Tem gente que faz o que quer da sua vida, vai para lá e para cá, faz e acontece, e se acha livre, mas está preso, o cigarro domina ele. Ele quer ser fiel à esposa, mas ele não resiste às amantes. Ele não quer mais consumir álcool, ser um alcoólatra, mas ele não pode ver uma casa de licor. E ele se diz livre. Eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou livre. Escravizado pelo vício, escravizado pelas religiões, pela idolatria, se encurvam diante de falsos deuses. E nós temos a falsa sensação de que somos livres porque fazemos o que queremos. Mas a Bíblia diz, irmão, que só há uma maneira do homem ser livre: na alma. Na alma. No espírito. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre de verdade? Livre dessa maldição do pecado, livre dessa amargura na alma, livre dessa raiz de amargura, dessa falta de perdão, livre desse domínio do vício, livre da mentira. Quer ser livre da alma? Quer ter a alma livre de verdade? Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Porque só se impôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas carregam a sensação de liberdade. Sensação. Só que liberdade não é uma sensação, não é um sentimento, é um estado. Eu fico livre. Eu sou livre. Por quê? Porque aquele que quebra todas as cadeias se manifestou na minha vida, me arrancou do vício do álcool, me arrancou da vida errada na qual eu andava há 20 e tantos anos atrás, me tirou da lama e me fez sentar entre os príncipes e princesas, cumprindo a promessa dele. E só ele me livrou, só ele, só ele. A religião não pode fazer, a oração brava que eu carregava no bolso não pode fazer, a oração ao santo que está na lua e seu dragão não pode fazer nada. Mas Jesus fez da minha vida. Jesus liberta, Jesus liberta, só Jesus liberta. Fique de pé. Oh, aleluia. Por que o mundo precisa de Jesus hoje mais do que nunca? Porque esse Jesus que morreu por mim e por você, que entrou na cova da morte, mas a morte não pôde segurá-lo, e ele foi para o céu, ele voltou à vida e foi para o trono. Esse Jesus prometeu que vai voltar. Por que o mundo precisa de Jesus hoje mais do que nunca? Porque tudo isso aqui vai perecer, tudo isso aqui vai passar. Jesus disse que o mundo passará, o mar passará, os céus passarão, tudo vai passar, irmãos. A beleza vai passar, a juventude vai passar. Pode recalchutar como for, vai em frente. A lei da gravidade não falha. Uma hora vai despencar. Outra coisa aqui, outra coisa ali. Pode ficar à vontade, vai se cuidar.
Mas vai cair. Vai cair, sabe por quê? Porque isso vai passar, isso vai perecer, tudo vai passar, os teus diplomas vão passar, a tua religião vai passar, tudo que você faz e vai passar, só não passa a palavra de Deus e o que Ele prometeu. Se Jesus prometeu, vai se cumprir, Ele vai voltar. Oh, aleluia! Pastor, eu já escutei essa história que o mundo vai se acabar. Desde pequeno, minha avó já me contava, que a avó dela contava para ela, e nada aconteceu. Pedro viu essa mesma história na igreja primitiva. Chegaram para Pedro e disseram assim: isso é história. Esse negócio de Jesus voltar, ele morreu, ele não volta mais. Ah, você está falando isso e eu não vejo nada acontecer. Sabe o que Pedro disse? Ele não é tardio em cumprir suas promessas. E não se espante porque ele não voltou ainda. Pedro disse: porque para o meu Senhor Jesus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus prometeu, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Veja, entenda Jesus. Ele disse que ia morrer. Morreu ou não? Ele disse que Jerusalém ia pegar fogo e ser destruída. Foi destruída e botaram fogo ou não? Ele disse que além de morrer, ele ia ressuscitar o 3º dia. Aconteceu ou não? Então Jesus não é como os deuses do mundo que mentem, que é falácia, que é mentirinha, conversa de carochinha. O que ele fala é verdade e o que ele promete ele cumpre. E ele disse: não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. João 14:1. Na casa do meu pai há muitas moradas, e lá eu vou para lá estar com ele, para preparar lugar para vocês, a fim de que onde eu esteja, vocês estejam também. Ele vai voltar para nos levar, ele vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Essa é a firme esperança da igreja. Oh, aleluia! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Pastor, se Jesus disse que isso vai passar, se Jesus disse que tudo isso vai se acabar, como é que eu faço para escapar da ira vindoura? Você precisa confiar em Jesus. Você precisa se entregar a Jesus. Você pega toda a sua história e entrega na mão de um advogado, porque você confia nele. Pega a sua vida e a sua eternidade e confia a Jesus, porque ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é a fiel testemunha do Apocalipse, ele é o príncipe da paz, a estrela resplandecente da manhã. Ele não falha, nunca falhou e não falhará. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, a palavra do Senhor diz que Jesus falou: o Filho do Homem, que é Ele, não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Tem salvação em Jesus. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode salvar. O mundo vai se perder, o mundo vai perecer, mas quem estiver em Jesus, oh, aleluia, estará salvo. Olhem para mim. A Bíblia diz que um homem chamado Noé foi achado justo, e Deus deu uma ordem para ele: constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Nós conhecemos a arca de Noé, quer dizer descanso. A arca não foi feita para bicho. O descanso de Deus foi feito para o ser humano. O que é que os bichos representam, pastor? Pessoas espantosamente salvas pela graça do Senhor. Não foi feita a arca para religiosos. A arca foi feita para quem aceita, recebe, confessa Jesus como seu Salvador. Naquele tempo teve uma arca onde os animais entraram, e a família de Noé. A arca de Noé, a arca do descanso. Hoje o Senhor construiu uma arca para nós. O nosso descanso é o Senhor. Nós não descansamos mais num dia. Nós não descansamos no sábado. Ai, se trabalhar no sábado, eita, é pecado. Deus vai queimar no inferno. Isso é conversa de religião. Nós não descansamos mais num dia. Nem os judeus entenderam a questão do sábado, quanto mais os religiosos de hoje. O sábado não é um dia. O descanso não é um dia. O descanso é uma pessoa.
Nós não descansamos no domingo, pelo contrário, domingo é o dia que eu mais canso. Domingo é o dia que a gente mais cansa, principalmente quem trabalha na obra. Não é dia de descanso, por quê? Porque não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Tem descanso para você, tem descanso para você. A Bíblia diz que ninguém percebeu, quando prestaram atenção, as águas já estavam subindo nos dias de Noé. Jesus disse, nos dias da minha volta vai ser assim. As pessoas vão querer saber, sabe de quê? De festa. Jesus disse, nos dias da minha volta, eu não vou dizer quando é, porque só o Pai sabe, mas nos dias da minha volta, o povo estará frio. O povo não vai querer saber nada de Deus, das coisas de Deus, da casa de Deus. Eles vão estar casando e se dando em casamento, comprando e vendendo, cuidando das suas vidas, cuidando dos seus lazeres, dos seus prazeres, e não vão perceber como foi nos dias de Noé. A Bíblia diz que lá nos dias de Noé, quando eles prestaram atenção, as águas já estavam subindo. Quando quiseram agora eu acredito, quando quiseram entrar na arca, a Bíblia diz que a porta da arca foi fechada. A arca representa a graça. Hoje você não tem que fazer nada para viver com Jesus, é só aceitá-lo, só recebê-lo. Chegará um dia que, como eles, você vai ter que morrer, porque a porta da graça vai ser fechada. A Bíblia diz que o próprio Deus fechou a arca por fora, a lacrou e não deixou ninguém mais entrar. Mas eu louvo a Deus por esse tempo, eu louvo a Deus por essa manhã, início de tarde, porque o Senhor está nos dando tempo. O Senhor está nos dando tempo, e eu quero chamar sem demora você que está aqui nessa manhã de glória, que quer entregar sua vida a Jesus, porque você não tem certeza ainda da salvação, e você quer ter essa certeza, você quer ser salvo por Jesus. Por quê? Porque tudo vai perecer, e só nele seremos salvos. Ele é a nossa salvação. Ele não veio te condenar, ele disse, eu não te condeno não. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Para isso veio o Filho de Deus. Cadê a primeira pessoa? Faz um sinal com a sua mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu não quero viver sem Jesus. Eu não quero largar a minha vida ao relento. Eu quero cuidar da minha eternidade. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Ou quem sabe você está aqui e já aceitou um dia Jesus, esteve com ele, mas se afastou. Por alguns motivos você se afastou, mas hoje você quer voltar. Pastor, eu quero me reconciliar, porque eu descobri que só Jesus me reconcilia com Deus. Eu estou brincado com Deus, pastor. Eu fiquei chateado, porque eu perdi uma empresa, porque eu perdi um carro, porque eu perdi um parente. Eu fiquei bravo com Deus, pastor. Eu reconheço, eu fiquei de bico com Deus, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Mas hoje você quer se reconciliar. O mediador está aqui, ele, o intermediário, o intercessor, Jesus Cristo. Quantos querem refazer sua aliança com Jesus hoje? Ou quantos querem se entregar para Jesus hoje? Você não vai receber uma nova religião, não é esse o propósito. Você vai receber a vida que só existe nele, e tudo que te acusava vai cair por terra. O peso que era sobre os teus ombros do pecado, da culpa, vai ser tirado aqui agora.